E amigos, agradeço a presença de todos vocês, o presidente executivo do Secov, Eli Vertem, Guilherme Werner, Celso Petrucci, nossos convidados, nossos palestrantes. Estamos aqui iniciando a divulgação do terceiro trimestre de 2024 da pesquisa de mercado imobiliário do interior paulista, da Baixada Santista e da região metropolitana de São Paulo, como temos feito nesses últimos 2 anos. Como orientação a todos vocês, caso tenham questões a formular, por favor, encaminhar via chat, que eu transmitirei aos nossos palestrantes. E como eu tenho colocado sempre na abertura desse nosso encontro, hoje nós fazemos uma pesquisa do mercado imobiliário do interior paulista de 41 municípios. Mas é importante ressaltar que esses 41 municípios, nós estamos contemplando quase que 40% da população do interior de São Paulo. São 41 municípios dos 645. Então, temos uma ferramenta muito valiosa, muito importante para nós, incorporadores, empreendedores, pois ele nos dá uma ferramenta valiosa de avaliação e reflexão. Pois, como eu digo sempre, também, quando você elabora uma pesquisa, ela nada mais é que uma fotografia do momento. Como nós fazemos repetidas vezes, trimestralmente, essa pesquisa é desenvolvida em parceria com a Brem, ela nos mostra tendências de mercado, seja ticket, seja preço, seja localização, seja fund, enfim. Então, ela é realmente uma ferramenta muito valiosa para todos nós empreendedores. E estamos encerrando esse ano com a apresentação da pesquisa do terceiro trimestre. E no início do próximo ano, em 25, nós estaremos fazendo a apresentação do terceiro trimestre de 2024, como também uma apresentação do cenário do ano de 2024 mais completo, com o fechamento do último trimestre. Mas, para dar início, eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente executivo para a sua saudação inicial, Eli Vertem. Eli, obrigado pela presença. A palavra é sua. Obrigado, Fred, amigos. É um prazer estar com vocês. Acho que, só complementando o que o Fred falou, né, da importância da pesquisa, da inteligência de mercado, né, Fred, para as nossas empresas. E o Departamento de Economia e Inteligência de Mercado do Secov São Paulo produz uma quantidade de informações disponíveis aos seus sócios que eu tenho certeza que, sem elas, as empresas teriam bastante dificuldade. Já é difícil, né? O nosso setor já não é simples, é complexo, e com mais informações, então, todas essas informações são muito importantes. Eu só queria ressaltar, Fred, para encerrar, né? Além de, mais uma vez, parabenizar todo mundo e que desfrutem desse momento, é que uma série de informações de pesquisa, de inteligência, que a partir de janeiro ainda vai ser mais completa do que esta aqui, e de caráter exclusivo aos associados do Secov, né? Então, o que a gente acaba mostrando é uma parte daquilo que os associados do Secov têm com exclusividade como informação, como ferramenta. Então, boa jornada a todos. Estou aqui, Fred, à disposição sua e de todo mundo, se precisar. Um abraço. Eli, obrigado, mas a sua fala realmente vem de encontro com a expectativa dos associados e do mercado, que é o papel nosso do Secov, de desenvolver conhecimento e de encontro às expectativas de mercado. E, logicamente, a gente está sempre atento a essas mudanças, ao aperfeiçoamento desse nosso trabalho. Ele é exatamente isso. O ano que vem nós faremos uma pesquisa ainda mais completa, mais do que ela já é feita hoje, é feita com muita competência, com muitos dados, mas o nosso intuito realmente é cada dia aprimorar mais e essa ferramenta seja um instrumento valioso na mão de todos os empresários e empreendedores. O Celso Petrucci, ele tem desenvolvido esse trabalho de pesquisa da cidade de São Paulo, que é um trabalho espetacular, e não somente a pesquisa de mercado, mas o Celso, como economista, também desenvolve um trabalho, um estudo e pesquisa na área de economia, de oportunidades, enfim. São dados também bastante fortes, bastante valiosos para todos nós. Eu gostaria de apresentar o Celso a vocês que nos acompanham, economista formado pela Fundação Escola Comércio Alves Penteado, ingressou na área de crédito imobiliário em 1976, na diretoria de programas habitacionais da nossa Caixa, nosso banco,
iniciou as atividades sindicais no Secor São Paulo em 1983. É economista-chefe do Secor e atua há mais de 20 anos na Comissão da Indústria Imobiliária da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, tendo presidido a mesma no período de junho de 2017 a junho de 2023. Foi representante técnico, conselheiro suplente e titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, com mandatos de 2001 a 2011. Celso, palavra é tua, Celso. Obrigado mais uma vez por estar nos prestigiando. Muito obrigado, Fred. Bom dia a todos. Bom dia, o Eli, já nos vimos aqui, e a todos que estão com a gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre o mercado imobiliário, né? O Guilherme vai falar do mercado imobiliário do interior e eu vou falar um pouquinho, né, da economia, do mercado imobiliário nacional, né? Eu tenho a impressão, como abertura, né, que o ano de 2024, Fred, ele vai deixar saudade, porque é um ano que surpreendeu a todos, né, e que nós temos um resultado no mercado imobiliário acima do esperado, né? Então, eu vou fazer uma apresentação. Eu vou correr um pouco, porque o nosso prazo aqui para o webinar é um prazo de 1 hora, né? Eu vou correr um pouquinho. Minha tela está virando? Alguém pode me fazer um sinal de positivo aí? Ok. Primeiro, eu quero lembrar vocês que a estimativa do PIB desse ano, que está em torno de 3,2%, né? Segundo o Boletim Focus o último Boletim Focus, ela é bem melhor do que a gente esperava no início do ano. Só para vocês terem ideia, no primeiro Boletim Focus desse ano passado, no dia 12 de janeiro, a projeção do crescimento do PIB, Fred, era em torno de 1,5%. Tá? Ou seja, o PIB está crescendo mais de 100% do que era previsto no início do ano. A taxa Selic, a previsão era 9% de taxa Selic. E está todo mundo especulando que a taxa, a semana que vem, vai ficar entre 11,75% e 12% ao ano, né? E, finalmente, o IPCA, previsto lá no início do ano, de 3,87%, e nós estamos com o IPCA beirando os 4,5%, né? Ou seja, a nossa economia foi bem, né? A contenção da inflação está no limite da banda da meta, da banda superior, né? Mas o nosso PIB vai crescer, como sempre, mais do que o esperado no início do ano, né? Infelizmente, o governo, vocês podem ver pelos índices, né? Infelizmente, o governo, que deveria ter sido um pouco mais austero na sua política fiscal, no seu corte de despesas, não fez isso, né? E as taxas de longo prazo, que são as taxas de mercado, estão batendo hoje em torno de 14%. Ou seja, a Selic, com projeção de chegar a 11,75%, 12% ao final do ano, a reunião na semana que vem, né, semana que vem nada. A reunião é hoje e amanhã, vai sair amanhã a Selic, né? Deve fechar com 11,75%, 12%, mas o juro longo, que é o mais importante para nós do mercado imobiliário, já está entre 13,5% e 14% ao ano. Mesmo assim, o Brasil, né, vem gerando aí uma empregabilidade, vem tendo uma empregabilidade alta, e já gerou nos últimos 10 meses, né, de 2024, mais de 2.100.000 empregos. E a indústria da construção civil
participando aí com 231 mil empregos desses 2.100.000 empregos a mais entre janeiro e outubro de 24. A questão da taxa de desocupação ou desemprego, como preferirem, está no modo mais baixo, né, dos últimos anos, né? E isso tudo, mais o que a Caixa Econômica Federal, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, acabou adequando a questão de um ano atrás, um ano e pouquinho, adequando o programa Minha Casa Minha Vida, tem levado os números da nossa pesquisa, nas 221 cidades pesquisadas, a um crescimento tanto em lançamento quanto em vendas, né? Os lançamentos nos 9 primeiros meses desse ano cresceram 17,3% e as vendas cresceram 19,7%. Isso tem sido uma constante, Fred, na maioria dos mercados. Apesar do crescimento dos lançamentos, as vendas superarem o número de unidades lançadas. Então, nós lançamos nos 9 primeiros meses de 2024, no nosso indicador nacional, 146 bilhões e vendemos 163 bilhões, o que mostra que o mercado continua ou continuava aderente até o mês de setembro deste ano. Aqui dá para perceber bem o crescimento do mercado nos últimos anos, né? A gente olhando aqui os setembros para trás, né? Nós vamos ver que lá em setembro de 19 lançávamos 230 mil unidades, vendíamos 216, e o patamar de mercado hoje, com 360 mil unidades lançadas e quase 380 mil unidades vendidas, quando a gente anualiza os números, né? Isso tem feito com que a oferta final, ou seja, as unidades não vendidas, caia, né, nos principais mercados do país, e não é de outra forma no nosso indicador nacional. Então, um exemplo, no quarto trimestre de 2023, quarto trimestre de 2023, nós precisávamos de pouco mais de 11 meses para escoar toda a oferta não vendida. E agora, em setembro, menos de 9 meses para escoar essa oferta não vendida. O Minha Casa Minha Vida apresentou um movimento muito forte nos primeiros 9 meses, crescendo aí lançamentos 58,7%, né? Dá quase 48 mil unidades aí, e nas vendas também muito forte, 43,6%, né? O crescimento do Minha Casa Minha Vida em tudo que foi lançado e em tudo que foi vendido, né? Vocês vejam aqui que o Minha Casa Minha Vida, em 2023, de janeiro a setembro, era 37% do mercado. E, de janeiro a setembro desse ano, 50% do mercado de lançamentos. Nas vendas também, indo de 35% para 41% das vendas, né? E acontecendo o mesmo efeito, né, de queda de oferta final. Ou seja, o tempo de escoamento da oferta final do Minha Casa Minha Vida é menor ainda quando a gente desagrega aquele indicador que pega todos os mercados, né? É de 7 meses. Para o leigo, né, a leitura é a seguinte: se não lançássemos mais nada a partir de outubro desse ano, e se vendêssemos o que vendemos nos 12 meses últimos, a média dos 12 meses últimos, em 7 meses não teria mais unidade ofertada. O mercado de São Paulo vai muito forte, apresentando aí vendas de 52,2 bilhões nos últimos 12 meses. E aqui eu destaco também o crescimento na faixa mais escura do programa Minha Casa Minha Vida,
né? E há um ano atrás, em outubro de 23, ele era 9 bilhões de venda e agora já é 14 bilhões de venda, né? E em número de unidades, mais significativo ainda, das 99 mil unidades vendidas nos últimos 12 meses em São Paulo, 54.600 são do programa Minha Casa Minha Vida, né? Outros mercados, com lançamento, desculpa, com a venda de 44.400 unidades em 12 meses, né? E aqui os lançamentos. Acumulamos aí 53 bilhões de lançamentos nos últimos 12 meses, mas o crescimento se deu todo aqui no programa Minha Casa Minha Vida. Outros mercados nós tivemos até uma pequena queda de valores em lançamento, viemos de 39 bilhões em outubro de 23 para 37 bilhões, e em número de unidades, né? Lançamos menos 10% em unidades nos últimos 12 meses, mas o programa Minha Casa Minha Vida, em número de unidades, vem tomando conta da pesquisa de São Paulo. Já 63% das unidades lançadas nos últimos 12 meses, fechados em outubro de 24, são do programa Minha Casa Minha Vida. Outros mercados, uma queda de 10% nos lançamentos, né? Lançamos nos 10 meses desse ano menos 1% em unidades, mais 1% em VGL, e continuamos vendendo significativamente bem, né? 12% a mais em unidades e 3% a mais em VGV. E eu chamo a atenção aqui para o lado esquerdo, que tem o perímetro do município de São Paulo, né? Quando a gente mostra o Minha Casa Minha Vida, que é esse slide, né? Que mostra também que em dezembro de 2023 e em setembro de 24, a prefeitura adquiriu, que não faz parte da nossa pesquisa, adquiriu aí quase 22 mil unidades das empresas, né? Eu gosto sempre de falar que o mercado do Minha Casa Minha Vida ele vem saindo das franjas da cidade e chegando em bairros com mais infraestrutura, com mais saúde, com mais mobilidade, com mais comércio, com mais metrô, com tudo, né? Por isso que o programa Minha Casa Minha Vida hoje é responsável por 49 mil unidades lançadas em 10 meses, um VGL de 13 bilhões e 64% das unidades vendidas nos 10 meses e um VGV de 12 bilhões e meio. A velocidade de vendas ou a venda sobre oferta do Minha Casa Minha Vida, como em todos os outros locais do país, ela é 50% a 60% maior do que outros mercados. E aqui, Fred, é um fenômeno que vem acontecendo já há alguns trimestres, eu diria até alguns anos, né? Apesar de estar muito forte o número de unidades lançadas, a oferta final vem caindo. Então, em outubro de 24, nós tínhamos 53 mil apartamentos não vendidos na cidade de São Paulo, praticamente metade e metade entre outros mercados e Minha Casa Minha Vida, e o escoamento da oferta de 7 meses para outros mercados e 6 meses para o Minha Casa Minha Vida. Isso mostra que o mercado continua saudável, né? E vai entrar no ano de 2025, que é um ano diferente, um pouco diferente ou diferente desse ano, vai entrar de uma forma bastante saudável. Da oferta final de 53.700 unidades, de todos os empreendimentos lançados nos últimos 3 anos, só 1% das unidades estão prontas, 45% nos primeiros 6 meses de lançamento e 54% no período de construção, né? E, finalmente,
a questão dos extratos, né, que continuam dentro de um, vamos dizer, de um racional da incorporação imobiliária, né? Aliás, caiu, ele vinha entre 5,6 e 5,5 nos últimos 12 meses, e aí caiu agora para uma média de 5,1%. E agora eu vou chegar no ponto que eu acho muito importante, né? E que vai ficar um alerta para todo mundo, né? A questão do financiamento imobiliário. Mesmo com a estimativa inicial da BCIP, que esse ano a gente teria, estimativa inicial lá de janeiro, fevereiro de 2024, que a gente teria 153 bilhões de financiamento, um número muito parecido com 2023, já tivemos 154 bilhões e 200 de financiamento, né? Com o financiamento de quase 470 mil unidades. Ou seja, o SBPE, mesmo com a dificuldade de recurso da poupança, né? Mesmo com o encarecimento do recurso, tendo que se utilizar de algumas operações de mercado para fazer um mix, ele continua bastante forte. Os financiamentos para aquisição, 116 bilhões, e os financiamentos para a produção, 37,9 bilhões durante os primeiros 10 meses. Ou seja, Celso, eu posso fazer uma usar uma observação nesse tela. ponto? Oi? Posso fazer uma observação nesse ponto? Por favor. É importante ressaltar isso que o Celso colocou, apesar de números bastante significativos, como ele mostrou, na verdade, hoje o setor tem um problema aí de funding, né, Fred? Então, assim, o Secov São Paulo, junto com a Brainc, nós fizemos um grupo de trabalho entre as duas entidades para focar objetivamente em soluções de funding. Não é uma tarefa fácil, não terá soluções mágicas de curto prazo, mas a gente está, tanto o Secov São Paulo como a Brainc, nessa união de esforços, montamos uma equipe só para isso, estamos nos dedicando a trazer soluções que, mesmo que algumas sejam de longuíssimo prazo, para esse tema importantíssimo, porque provavelmente o ano que vem as empresas, e é preciso entender isso, as empresas associadas precisam ter no radar que, além do encarecimento, como o Celso falou, nós podemos ter, já teremos alguma restrição também em quantidade de recursos. Então, é preciso que fique no radar das empresas isso. E saber também que estamos trabalhando para tentar minimizar essa questão. Obrigado, Celso. Obrigado, Eli. Importante o que você falou. Mais para frente eu vou tratar rapidamente disso também. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte: melhor ano da poupança acabou sendo 2021 e o segundo melhor ano 2022. Nós, esse ano, vamos ficar muito parecidos aqui com 2022 ou até um pouquinho acima. Tá? Aquisição e produção eu já mostrei, né? Os financiamentos de usados estão crescendo mais que o financiamento de novos, né? Eu tenho a impressão que essa curva deva mudar o ano que vem, porque os bancos, né, como eles vão ter recursos limitados de caderneta de poupança para financiar, nós podemos voltar a um período que nós tivemos aqui em 15, 16, 17, 18, quando o financiamento para imóveis novos era maior que o financiamento de imóveis usados. Por quê? Porque a gente tem um grande número de entrega para ser feito no ano que vem. E os bancos, ao olharem o novo e o usado, eles vão acabar optando pelo novo, que está quitando a pessoa jurídica que fez o financiamento no banco. Acho que isso é fácil de todo mundo entender, né? A saúde do mercado de financiamento imobiliário é muito grande, né? É por isso, Fred, Guilherme, Eli, que os bancos, mesmo não tendo obrigatoriedade de aplicação, estão aplicando isso que estão aplicando. É porque o financiamento é a mais baixa inadimplência de pessoa jurídica, é a maior garantia que eles têm de financiamentos para pessoa jurídica, alienação fiduciária, é o cross-selling, que eles vão manter esse cliente por 5, 10, 15, 20, 25,
30 anos, então os bancos continuam dando preferência, quando se fala em pessoa física, nos financiamentos imobiliários, né? A poupança, que ela parece que atingiu um patamar que ela nem sobe e nem desce, né? Os juros e a correção, apesar dela ter uma captação líquida negativa aqui de janeiro a outubro de 23 bilhões, vocês vejam que ela está bem menor do que foi a captação líquida de 2022 e 2023. Só que isso também não nos dá um alento para achar que daqui a pouco nós vamos ter de volta o recurso da poupança, e muito menos que a taxa de juros vai voltar para um dígito, né? Essa é uma outra questão que todas as empresas precisam estar alertadas, precisam estar sabendo que a taxa de juros para o ano que vem, para a pessoa física, ela vai continuar entre 10,5% e 11% ao ano, e a pessoa jurídica, já pagando um pouco mais caro em 2024, vai continuar pagando um pouco mais caro em 2025. Aqui a BCIP é o que ela apresentou em julho, que ela já melhorou as projeções dela, né, para 164 bilhões do SBPE e 128 do Fundo de Garantia, e vai ultrapassar esses 292 bilhões. Então, em termos nominais, será o melhor ano de financiamento imobiliário. E aqui a gente chega onde o Eli fez esse alerta para todo mundo, né? Se vocês perceberem, nos últimos 2 anos, eu vou falar de outubro de 22 a outubro de 24, nós tivemos aí um acréscimo de funding significativo. Foram quase 500 bilhões de reais. Só que esses 500 bilhões de reais, somente 110, 115, 120 são do Fundo de Garantia, né? A poupança não teve crescimento de ativos, não de estoque, ela não teve crescimento de estoque. Então, o que cresceu esses 500 bilhões de recursos são de operações do mercado de capitais, fundos de investimento imobiliários, letras imobiliárias garantidas, certificado de recebíveis imobiliários e LCI, né? O governo fez um movimento para dar uma travada na LCI e no CRI no mês de fevereiro, né? Porque esses papéis que têm incentivo fiscal estavam sendo usados muito para capital de giro, né? Pegava uma garantia imobiliária e fazia uma LCI, mas não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. O governo deu uma travada, trouxe a carência das LCIs para 12 meses, e depois percebeu que esse movimento foi muito forte e, em setembro, passou essa carência para 120 dias. Isso é uma das coisas que a gente está trabalhando, né, para que o governo volte a carência da LCI para 3 meses, para aumentar a captação, para ficar mais barato, e que para os recursos que eles estão financiando, principalmente as pessoas jurídicas, possam ser um pouco mais atrativos do que estão os recursos de hoje. Então, o alerta que fica, que o Eli já fez, e eu vou reforçar, é que será um ano de recursos limitados e será um ano de recursos encarecidos, porque não existe a expectativa que a gente tenha uma taxa de juros no ano que vem, né, abaixo de 2 dígitos. Aliás, a taxa de juros Selic, ela ainda vai subir, ela não vai subir só esta semana, ela vai subir um pouco ainda no primeiro semestre do ano que vem, e ela está sendo projetada aí para fechar o ano de 2025 a 13% ou 14% ao ano, né? E, enquanto o governo não mostrar serviço, a taxa longa não cai. Se a taxa longa não cai, hoje entre 13,5% e 14%, a captação de recursos ela fica mais cara. E quando os bancos fazem um mix do recurso da poupança com esse mix, eles cobram mais caro da pessoa jurídica. E estão tentando, né,
E o próprio movimento de financiamento de pessoa física mostra que eles estão conseguindo deixar o dinheiro para a pessoa física cabendo no bolso dos compradores, o que é importante para o nosso mercado, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui é só para se ter uma ideia dos bancos, né? O Bradesco é o maior banco privado do financiamento à produção, né? O Itaú é o maior banco privado do financiamento à aquisição. E eu agradeço a atenção de vocês. Um prazer e uma honra de mais um ano estar aí junto com vocês, fazendo essa apresentação dos dados trimestrais do mercado imobiliário do interior de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, gente. Ô, Celso, eu que agradeço você mais uma vez essa aula sobre economia e mercado de São Paulo e funding. Eu fiz algumas anotações, mas se nós tivermos tempo, eu irei colocá-las no final para você. Aproveito também para que as pessoas que estão nos acompanhando, caso queiram encaminhar uma questão ao Celso, que faça via chat, que eu irei reproduzi-la ao final da apresentação do Guilherme. Celso, parabéns, como sempre, muito clara e brilhante as suas explanações. Na sequência, eu quero chamar o Guilherme Werner, é sócio consultor da Brain Inteligência Estratégica, especialista em planejamento e gestão de negócios pela Business School, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência nas áreas de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado imobiliário em todos os estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento entre entidades patronais, investidores, incorporadores e desenvolvedoras urbanas. Guilherme Bré é o nosso parceiro, quem coordena a pesquisa nesses 41 municípios do interior de São Paulo. Guilherme, sua apresentação, obrigado também mais uma vez estar nos prestigiando nesta nossa webinar trimestral. Bom dia a todos, obrigado Fred, bom dia Eli e Celso novamente. Prazer estar sempre com vocês. Deixa eu já me adiantar e compartilhar a tela aqui, para a gente ver se está rodando. Foi a tela aí, né? Bom, gente, então já como feito o preâmbulo aí, hoje a gente apresenta os resultados consolidados do terceiro trimestre das 41 cidades mapeadas aí, junto ao Secov, no interior de São Paulo, né? Então, além disso, a gente traz os dados um pouco agregados dos 9 meses aí de 2024 comparado aos demais anos. Então, como ele também bem disse, aqui é uma apresentação compilada, comparativa, mas os associados naturalmente têm um detalhamento aí de cada regional, de cada cidade mapeada. Só para relembrá-los, né, nós estamos falando de 41 municípios, onde a gente agrega por regiões. Então, por exemplo, aqui Campinas, congregando aí 7 municípios, região de Sorocaba, vários municípios, RM de São Paulo, idem, e todas essas cidades, de acordo com o IBGE, totalizam aí praticamente 16 milhões de habitantes, né? Dos quais representam basicamente entre 35% e 36%, seja de população, seja de número de famílias do estado de São Paulo, seja também a participação no PIB do estado, tá? Então, só para a gente ver a dimensão que a gente tem nessas 41 cidades mapeadas. Bom, começando aqui, deixa eu só tirar aqui o boxezinho. Começando aqui o volume de unidades lançadas, né, ao longo de 2024. Opa, o que eu fiz aqui? Estava só escondendo o boxezinho aqui para não ficar em cima dos dados. Começando aqui, então, o volume de unidades lançadas, vejam que na barra vermelha nós temos o volume de unidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que chamamos de padrão econômico, e nas barras cinzas, os outros mercados, né, os demais padrões, tá?
Ao longo dos 9 meses, até o final de setembro deste ano, essas 41 cidades trouxeram para o nosso mercado interior pouco mais de 43 mil unidades de incorporação, tá? Já estamos há 2 trimestres aqui em patamares de 15 mil, que é o patamar moda, é o patamar que mais se repete ao longo dos trimestres no interior, né? Com uma mesma proporcionalidade, uma mesma composição também entre produto econômico e produto de médio alto padrão, né? Então foram pouco mais de 9 mil unidades de Minha Casa Minha Vida lançadas ao longo do terceiro trimestre deste ano nessas cidades. Aqui a gente tem um comparativo das regiões. Então, lembrando, quando eu falo Campinas, eu falo dos municípios dentro daquela região de Campinas, né? E trouxemos aqui as comparações dos 9 meses. Então, quando a gente fala em trimestre, comparando o terceiro de 23 com o terceiro de 24, nós reportamos um aumento de 7% no volume lançado nessas cidades. A gente voltou a lançar aí em patamares interessantes, comparando o terceiro trimestre contra o terceiro trimestre. No agregado de 9 meses, este aumento está em 6,3, né? Então, a gente lançou 43 mil unidades, enquanto lá nos 9 meses, nos primeiros 9 meses de 2023, tínhamos lançado 40 mil unidades, né? E algumas das cidades contribuíram, das regiões, né, melhor dizendo, contribuíram significativamente para este aumento de 6%, como é o caso de São José do Rio Preto, que ao longo do ano passado tinha lançado um patamar bem menor e agora voltou em patamares próximos ao que a gente estava lançando antes disso, né? Voltou a uma normalidade aí dentro do contexto da cidade. Como é o caso de Piracicaba, que lançou aí 50% mais do que o ano passado, Marília, região de Campinas, né? Algumas regiões contribuíram aí efetivamente, e outras tiveram uma desaceleração importante, como é o caso de Barretos, como é o caso de Prudente. Só para ilustrar, portanto, quais seriam as 5 que mais lançaram e as 5 que menos lançaram ao longo desse último trimestre. Tivemos RM de São Paulo, região de Campinas, Bauru, ABC e Ribeirão, como as 5 cidades que nominalmente mais colocaram unidades habitacionais ao longo do terceiro trimestre. Em contrapartida, Rio Preto, que figura com um aumento importante no agregado do ano, mas no terceiro trimestre em específico, teve uma desaceleração importante, junto com Franca, Marília e aí 2 regiões não reportando lançamentos. Ok? Esse tipo de análise aqui é importante porque também dá um pouco do padrão, né, Celso, do perfil dos imóveis aí ao longo do interior, né? Então, 60% basicamente do que se lançou no interior de São Paulo ao longo do terceiro trimestre foram unidades dentro do programa, patamar, portanto, superior às médias nacionais. A gente tem uma caracterização de produto econômico aqui no interior de São Paulo que prevalece a média nacional, ok? Então, 60% do que lançamos ao longo do terceiro trimestre, que foram 15 mil unidades, são unidades enquadradas ao menos até o faixa 3, até os R$ 350 mil de ticket médio, né? E agora, quando a gente olha isso por região, algumas regiões estão abaixo dessa média de 60%, como é o caso do Grande ABC, como é o caso de algumas regiões que não reportaram lançamentos de econômicos, como Marília, por exemplo, né? E por outro lado, boa parcela das regiões tem aí patamares importantes de lançamento dentro do programa, né? Sorocaba, por exemplo, região de Sorocaba, compreende Itu e outras cidades, 85%. O próprio Vale aí, Fred, ó, 73% do que lançamos ao longo do terceiro trimestre estava enquadrado no programa. Temos uma média, portanto, de 60% dentro do programa no interior, mas em algumas regionais, patamares aí bem mais, bem maiores, né? Campinas, que é o maior volume também, aqui com 75%, né? Maior volume do interior depois da RM. Em VGL, né? O valor geral lançado aqui, colocamos 18,6 bi, né? E naturalmente a proporcionalidade do produto econômico é menor, né? Temos colocado mais ou menos 2,3 bilhões já há 2 trimestres consecutivos de unidades enquadradas aí no programa, né? São 18,6 bi no acumulado do ano até então, né?
talvez cheguemos ou talvez paremos perto do que a gente colocou em dinheiro, né, em valor, se comparado ao ano passado. A gente já vem há 2 anos consecutivos em patamares de 27 bilhões lançados no interior, né? Mas se a gente comparar a performance dos 9 meses, né, a queda é de 3% apenas. Então, é praticamente uma estabilidade já há 3 anos, né? Uma vez que a gente aumentou a nossa participação de lançamentos dentro do programa, né? E temos mantendo um VGL aqui muito similar, é basicamente uma estabilidade. Então, a gente, comparando os 9 meses, estamos muito perto. Ano passado, como um todo, foram 27. Vejo que boa parcela, mais de 8 bilhões de reais foram lançados no último trimestre do ano passado, né? Porque até o nono, os 9 meses, a gente estava com 19, tá? Então, a gente tem se equiparado aqui ao ano passado em termos de valor colocado no mercado, tá? Enquanto em unidade, o Minha Casa Minha Vida representa 60% do que colocamos no último trimestre no interior, nessas 41 cidades, no interior, Baixada e RM, em dinheiro ele representa aí 37,5%, né? Bom, vamos para vendas. Nós estamos no acumulado do ano, tal como no cenário do Brasil também, tal como o Celso mostrou também em São Paulo, vendendo mais do que lançando, né? Então temos aqui 46 mil unidades vendidas, praticamente 47 mil unidades vendidas ao longo entre janeiro e setembro deste ano, e os últimos 2 trimestres numa estabilidade importante. Veja que o gráfico de lançamento ele é bem mais volátil que o gráfico de vendas, né? Então, a gente tem um padrão já pré-determinado de vendas nessas 41 municípios de forma aqui bem estabilizada, né? Entre 16 e 17 mil unidades a vários trimestres. Primeiro trimestre são trimestres aí invariavelmente com menor volume lançado e, portanto, vendido, acaba impactando mais essa sazonalidade, mas a moda aqui é que a gente consiga essa estabilização próxima a 17 mil unidades já há vários trimestres. Não foi diferente nesse terceiro tri, né? Ano passado tínhamos vendido 65 mil unidades contra 67 de 2022, uma queda de 3%. Vamos ver como a gente se comporta ao longo deste ano, porque no acumulado do ano, até então, uma queda aqui de 4,5% e comparando terceiro contra terceiro, praticamente uma estabilidade, né? 17 mil unidades vendidas, tá? Então, há possibilidade de a gente chegar em patamares, a depender do que a gente colocar no mercado, e a gente tem visto o último trimestre, estávamos falando aqui há pouco, né, Celso, antes de começar, do volume de lançamento que a gente tem visto ao longo de outubro, novembro, e mesmo agora dezembro, né? Então, vamos ver como vai vir aí os dados do fechamento do ano, se a gente tem essa capacidade de escoar para chegar em patamares próximos, ou, quem sabe, passar aí os dados consolidados comparados ao ano passado, tá? Algumas regiões se destacam de forma bem positiva. Então, o pessoal da RM de São Paulo aí pode ficar feliz que a gente aumentou no acumulado do ano em 84% o volume das unidades vendidas. ABC 20. Então, veja o contexto do entorno da capital estando num processo muito similar à própria capital, que, como o Celso mostrou há pouco, está na série histórica em patamares recordes, né, de unidades vendidas, 99 mil unidades vendidas, etc. E isso também, como um efeito dominó aqui, ocorre praticamente em igual proporção para ABC e para RM, né, que são as duas regiões que puxaram bem as vendas neste ano. Ok? Enquanto lançamos 60% do que lançamos nesse trimestre foi produto econômico, em termos de venda, 46%, né? O que mostra, inclusive, uma resiliência do mercado de médio alto no interior, né? Então, a gente conseguiu manter patamares importantes aí em algumas praças no mercado de médio alto padrão no interior, né? Também muito puxado aqui por ABC,
e por RM ao longo deste terceiro trimestre, junto com Campinas e Baixada, né? Em termos de VGV, foram aí basicamente 22 bilhões de reais vendidos até o final de setembro nessas 41 cidades, nesses 41 municípios, no acumulado entre janeiro e setembro, repetindo aí patamares muito próximos de 8 bilhões, 7,8, né? Então, uma estabilidade também. Se a gente comparar todos os indicadores, lançamentos, VGL, unidades vendidas, VGV aqui, o terceiro trimestre contra o segundo, a gente andou de lado, a gente está numa estabilidade aqui, dos indicadores, tá? E quando a gente coloca isso no agregado do ano, tivemos um aumento de 2% no volume vendido, no valor vendido no interior, né? Saímos de 21,7 para 22,1, tá? Também com destaques, a despeito do aumento aí do volume de unidades, com destaques importantes para o ABC, por exemplo, e chama atenção aqui próprio Rio Preto, né? Que pela primeira vez, né, no acumulado aí da série histórica, comparando esses últimos 4 anos, os 9 meses, pela primeira vez ultrapassou 1 bilhão de reais vendido em Rio Preto, né? Só um parênteses, lembrando que Rio Preto também, historicamente aí, pelo que a gente vê nos indicadores do GRAPROAB, né? Também acompanhados aí pela Elo, etc., tem um mercado um dos mais pujantes do interior no que se refere a loteamentos, que não está aqui neste indicador, lembrando a todos, tá? E olha como que está o processo numa análise acumulada em 12 meses, em termos de lançamento, linha vermelha, e em termos de vendas, né? A gente começou a recuperar lançamentos e a gente está num certo grau de estabilidade de vendas, uma queda de 5% aqui, muito ancorada pela queda de lançamentos, mas aí já tem há mais de um ano, né? Há mais de um ano no interior de São Paulo, nós estamos vendendo mais do que lançando, tá? Então, estamos em patamares sempre superiores de vendas se comparado ao lançamento, ainda que a gente tenha recuperado aqui no último trimestre os lançamentos. Ok? No econômico, essa linha era muito, olha que interessante, ela era muito similar aqui, bem sobreposta ao volume de lançamento e venda, né? E no último trimestre a gente teve uma recuperação importante dos lançamentos econômicos que descolaram um pouco de vendas. Possivelmente no próximo trimestre essas vendas venham reportadas também, porque em 90, 120 dias a gente tem velocidades expressivas dentro do econômico. Não raramente a gente tem visto várias realidades, né, estudos de terreno e de produtos que a gente faz ao longo do interior, regiões, eixos, né, que a gente está olhando por cima da copa das árvores. Mas quando eu dou um zoom numa determinada região, de uma determinada cidade, velocidades de vendas de 60, 65% do que foi lançado esse ano já tendo sido vendido. A gente tem visto não raramente, tanto no mercado econômico quanto em eixos de médio e alto padrão no interior. Sorocaba, Ribeirão, Rio Preto, São José dos Campos, né? Algumas regiões de médio e alto, a gente tem visto produtos que foram lançados este ano sendo escoados em patamares normalmente acima de 50%, tá? Em valor, né? Então, também lá desde setembro do ano passado, nós ultrapassamos a curva aqui e vendemos mais do que lançamos, também em valor. Então, a métrica se repete, não necessariamente se repetiria no mesmo patamar, mas se repete se comparado também a unidades. Estamos vendendo quase 30 bilhões de reais no acumulado em 12 meses para lançar mais ou menos 26,8, ok? Então, se a gente pegar aí o que o Celso mostrou de capital, né, de cidade, São Paulo, né, patamares de 53 bis, salvo engano, eu vi aqui, somando mais interior, a gente está falando que o estado como um todo ultrapassando aí 80 bilhões de reais vendidos em 12 meses, o que é um patamar bem, bem, bem interessante, né?
No final do dia, aquilo que o Celso mostrou a nível Brasil, que estamos no escoamento de estoque, né, da nossa oferta final em 8,7, a média no interior a gente está falando de 11, tá? Então, puxa ali a média, e quando a gente vê em volume de unidades, não é algo realmente que preocupe. Quando a gente vê aqui em escoamento, haja vista a velocidade, algumas cidades escorregam para cima de 12 meses, né? Mas vamos falar aí, se a gente pegar o que menos tem, o menor indicador, estamos em Barretos e Jundiaí, né? Segue aí as duas regiões, barra cidades, com o escoamento mais célere, né? Em contraponto, lá Araçatuba, Baixada, em patamares acima de 1 ano. Mas, de modo geral, a gente vê um escoamento em 11 meses, que também é muito razoável e não preocupa em termos de composição de estoque. Tá? Fechamos. Aqui é um retrato de como fechamos, portanto, o terceiro trimestre. Vou passar alguns indicadores e cada uma dessas regiões possuem aprofundamentos dos dados região a região, né? Tem apresentação isso região a região, tá? Mas fechamos o terceiro trimestre na base ativa, que lembrando, o que é a base ativa? São empreendimentos que, independente de quando lançaram, possuem unidades com venda direto dos incorporadores, né? Então, a gente tem uma base ativa próxima a 1.800 empreendimentos, 1.800 empreendimentos com venda ativa nesses 41 municípios, que na sua tabela zero trouxeram 270 mil unidades, restando à venda 58 mil unidades, o que daria aquele escoamento desta oferta final em 11 meses a média, né? A relação de disponibilidade, ou seja, a oferta final sobre o que foi lançado é de 22%, que também é um indicador saudável. Aí, se a gente olhar até 25 com um indicador bem saudável, até 30, a gente tem aí um indicador aceitável, né? Então, todas as regiões possuindo aí patamares bem aceitáveis de disponibilidade sobre o que foi lançado, ok? A gente vê algumas cidades aí voltando em patamares importantes. Não há muito tempo a gente vê Piracicaba com ofertas finais, se não abaixo das 1.000 unidades, mas muito próxima, né? Bauru aqui também, lembrando que a gente tem mais de uma cidade, quando a gente fala Bauru é região, né? 4.500 unidades, Baixada 5.900, né? RM de São Paulo 11.700 é onde é a maior concentração de oferta final hoje dentre os 41 municípios aí mapeados. Várias regiões com patamares abaixo de 20, que já denotariam aqui falta de oferta, né? O caso mais extremo continua sendo Jundiaí, né? Que temos aí, teve encontro, inclusive, do Secov semana passada, em Jundiaí, correto? Passado ou retrato? Estou perdido aqui, acho que foi passada, né? 10% de disponibilidade lá na cidade dos indicadores. Isso se repete em Barretos, ocorre também em Prudente, que são cidades que lançaram pouco ao longo do último trimestre. Isso aqui é uma análise por padrão, né, gente? Seguindo a lógica lá de especial, Minha Casa Minha Vida, standard, médio, alto luxo, super luxo, tá? Então é muito dado para a gente olhar, só queria pontuar aqui algumas questões, né? Então a gente já vê uma proporção, isso aqui é oferta lançada, uma proporcionalidade importante em algumas regiões do produto compacto, né? A gente vê esse produto compacto, produto especial aqui, são empreendimentos que majoritariamente possuem unidades compactas. Então, a gente já vê aí uma proporcionalidade interessante, né? Majoritariamente, a gente vê o produto standard, que é o descolado ali do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida como grande protagonista de praticamente todas as regiões, tá? E os produtos acima de 1 milhão, que a gente está falando do alto para cima, também já compondo a carteira, o portfólio de produtos aí de várias das regiões, né? Produtos acima de 3 milhões realmente ainda com pouca participação, à exceção ali da região de Campinas, à exceção da Baixada, né? Mas poucos são as regiões com esse perfil de produto. Só para finalizar, quero mostrar aqui as questões de ticket médio nos demais padrões aqui que compreendem
todos os padrões expurgando Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando de um ticket médio hoje de R$ 526 mil, onde a gente tem entregue 67 metros. Tá? E no Minha Casa Minha Vida, ainda que o teto nosso seja aí do faixa 3, 350, a gente está com um ticket médio aí orientado a R$ 250 mil. Poucas as regiões, se a gente for ver, estão com tickets médios no faixa 3, né? É o caso de Jundiaí, uma questão ali municipal, né? Já falado outras vezes, e o caso de Barretos, né? São as duas regiões, uma base baixa, né? Mas, enfim, as duas regiões que possuem ticket médios do Minha Casa Minha Vida acima de R$ 300 mil. Em contrapartida, ainda a gente consegue colocar o Minha Casa Minha Vida numa metragem média de 45, né? Isso se repete basicamente em todas as regiões. Piracicaba, 48, Jundiaí, 47, Franca, 48, Barretos, 52. Mas a gente tem colocado 45, enquanto em grandes centros urbanos a gente tem colocado 35, 32, né? 37. Então o interior ainda consegue se comportar no entregável de metragem no Minha Casa Minha Vida em patamares, por óbvio, superiores a centros urbanos maiores, né? Chegamos ao final do terceiro TRI com um preço médio de 7.800. O maior preço médio continua sendo a Baixada, né? Com os produtos aí de luxo e super luxo, orientados também à segunda moradia, seguido aí de ABC, Jundiaí, né? Então, o fenômeno de uma queda na oferta induzindo aqui um aumento de preço natural, né? E RM a 8,5. Enquanto lá no Minha Casa Minha Vida, estamos trabalhando ainda a 5,5, né? O menor preço percebido, Piracicaba, Prudente e Araçatuba. Em contraponto, temos Jundiaí aqui, que seriam faixa 3 a 6,5, né? Então, esse é o cenário em termos de ticket, metragem e preço de todas as cidades. Encerro aqui, desculpa estender aqui mais uns 2, 3 minutinhos além do previsto, mas estou à disposição de vocês. Novamente agradeço por mais um ano aí de parceria nessa pesquisa grandiosa aí que traz muito insight para o interior como um todo, tá bom? Obrigado novamente. Guilherme, eu que agradeço essa apresentação, eu digo sempre também muito rica para todos nós, empresários aqui do interior. E é interessante observar aí, Guilherme, que o Minha Casa Minha Vida e os imóveis compactos começam a recuperar o protagonismo, porque nós tivemos um momento dos últimos 3 anos atendendo mais o segmento médio, e agora o Minha Casa Minha Vida, me recordo das pesquisas de 2018, que o Minha Casa Minha Vida era 70%, 80% das cidades do interior. Agora ela começa a recuperar terreno. Eu quero respeitar o tempo pactuado com todos os que navegam com a gente nessa webinar, mas, o Celso, o Eli, gostaria de fazer só uma questão, de forma bastante objetiva de vocês, a questão de funding. Observando a apresentação, Celso, o que se verifica? Se nós pegarmos o SBPE, ele não perde em valores, ele continua ali na casa de 750 bi de financiamento. Ele perde em percentual por conta do crescimento dos novos fundos, do CRI, do LCI. O fundo de garantia, nos últimos 3 anos, se nós observarmos, ele decolou. Ele foi de 500 e poucos bi para 600 bi. O mercado ele está aquecido, lançamento, aquecido as vendas, os estoques em queda, os recursos no teto. Então, quando surge essa preocupação, esse ruído de que teremos dificuldade com recursos e tudo mais, o que eu quero entender? Nós vamos parar nesse patamar que nós estamos, que historicamente é o melhor momento, que mesmo você vem falando nesses últimos anos, Celso, estamos vivendo um grande momento, cada ano é melhor que o ano passado. O que vai acontecer com esses recursos? Eles vão parar nesse teto, que é fantástico, pelo que a gente tem observado, que historicamente, se olharmos para trás, nós estamos financiando e produzindo 3, 4 vezes mais do que a média histórica. Ou ele vai mudar de patamar e vai descer degrau. Como é que é o entendimento? Ele vai parar nesse teto, que é excelente, ou ele vai começar a recuar esses fundos? Porque não é o que nós estamos observando nesses dados, que é crescente nesse
últimos 3, 4 anos. Uma reflexão tua, Celso, do Eli. Obrigado. O Celso pode falar com mais propriedade, né? Eu vou dar um pouco assim a visão empresarial, né? Você observou muito bem, né? O Celso, eu sempre falamos isso, quer dizer, os valores estão até crescendo, né? A porcentagem, né? A participação na tal da pizza que o Celso desenha é que está fazendo a diferença, né? Particularmente, eu percebo assim, do fundo de garantia, eu acho que é uma questão de orçamento, né? Para o ano que vem já tem um orçamento aí de 125, 130 bi, o Celso pode falar melhor. Acho que para frente, para os anos depois de 25, talvez alguma dificuldade para financiar o crescimento do mercado, né? Quer dizer, se o mercado continuar crescendo neste volume, eu acho que até o fundo de garantia pode ter aí algum problema. E a questão dos outros fundings. É claro também, né, Fred e amigos, com a taxa de juros no nível que o Brasil hoje está e com a projeção que o Celso fez aqui de 5 anos, 10 anos, é evidente que nós contratamos aí para o ano que vem um ano como se fala assim, mais difícil, né? Mais difícil do que os anos anteriores, né? Você bem lembrou, né? Pesquisa é fotografia, né? Filme é outra conversa, assim como margem é outra conversa também, né? Muitas vezes a gente comemora vendas e tal, mas precisa ver a margem, a saúde desses empreendimentos que a gente não consegue auferir. Então, eu acho que o ano que vem, né, assim como empresário e falando um pouco para as empresas, eu acho que tem que estar, quando a gente for planejar lançamento, planejar compra de terreno, nós temos que levar em conta alguns aspectos. Primeiro, vamos dizer que a obra tem lá 70%, 80% de financiamento. Eu acho que tem que considerar menos. Tem que considerar que o teu banco vai chegar para você e falar, olha, eu até te financio, mas eu não vou financiar 80% da obra, vou financiar 60% da obra, 50% da obra. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que vai custar mais caro. Tem que botar na viabilidade um crédito mais caro. E um outro ponto que eu acho importante a gente pensar, Celso não se cansa de falar isso, e eu repito o que ele fala, para a produção, a gente acaba se virando, seja com uma taxa de juros maior, com um custo maior, mas vamos combinar que, dependendo do empreendimento, a gente até acaba, vamos dizer, equacionando isso. Tem aí várias ferramentas, sempre com cuidado, né? Vamos olhar um pouquinho a planilha, vamos olhar um pouquinho a margem, né? Não vamos olhar só o crédito que tem, que não tem. Agora, para o comprador, o desafio talvez no futuro seja mais complexo. E a gente tem que fazer uma escolha em alguns momentos de preservar o crédito, os recursos que não são infinitos, são finitos, melhor para o comprador do que para a produção, né? Não, os dois são importantes, eu não estou dizendo que um é mais ou menos, mas em algum momento do cenário, de repente, o setor vai ter que fazer uma escolha. Falar, olha, eu prefiro ter um crédito mais caro aqui, um mix de crédito mais caro para produzir, mas o que eu quero que não falte é repasse para o meu comprador, tá certo? Seja no Minha Casa Minha Vida, seja no SBPE. Agora, o Um Celso, com mais pouco, propriedade, pode um falar. pouco a crescer do que ele falou, Fred, a sua observação é perfeita, né? O que aconteceu foi o seguinte, Fred, o mercado veio crescendo e os recursos também, a aplicação de recursos foram crescendo. Nós chegamos no limite máximo do que é possível aprovar de orçamento do FGTS. Esse ano nós vamos ter 130 bilhões para habitação, mais 12 bilhões, desculpa, esse ano que vem, né? 130 bilhões para habitação, mais 12 para subsídios ou descontos. Isso já está aprovado para o ano que vem e está aprovado também no plurianual. Aí nós temos a preocupação do saque aniversário, que é um cuidado constante que a gente tem pedido para o governo tomar, porque ele esvazia a disponibilidade de recursos do Fundo de Garantia, do caixa do Fundo de Garantia, e o SBPE. Então, Fred, eu acredito que a gente tenha o ano que vem em torno de 150 bilhões do SBPE de financiamento e sabemos que nós temos 130 bilhões
do FGTS de financiamento. Então, é o que o Eli colocou. Não vai dar, Fred, para financiar o crescimento do mercado. Eu acho que a gente vai ter um mercado em 2025, né? Poderemos ter um mercado muito parecido com 2024, mas nós não vamos conseguir crescer como crescemos até agora. E o limite de recurso vai dar o tom da taxa de juros que vai ser cobrada. Tá? A não ser que tenha alguma medida aí de governo que resolva a questão do arcabouço fiscal, e o que eu acho muito difícil de acontecer. É esse o quadro, né? E é um quadro que requer dos incorporadores, dos construtores, um maior cuidado nos seus lançamentos, um maior cuidado nas suas viabilidades, né? O Eli costuma brincar, Excel aceita tudo, entendeu? Né? Esses tipos de viabilidade aí, o cara fala, puxa, mas está dando só 12% aqui. Ah, sobe o preço 15% que vai para 20%, né? E as coisas não são bem assim. Né? É isso, Fred. É um ano de muito cuidado, mas a gente tem que comemorar ainda 2024, que foi um ano bastante saudável para o mercado imobiliário. Tá? Sem dúvida. Ô, Celso, já partindo para o nosso encerramento, já com o tempo estourado, mas me permita mais uma questão que é formulada aqui para o Guilherme da Breve, o João Daniel da Cataguá Construtora. O Guilherme, assim, depois nós encerramos. Vimos que a perspectiva de quem quer comprar os imóveis nos próximos 6 meses está muito baixa, melhorando um pouco para os próximos meses. Para o ano que vem, a perspectiva de compra próxima tendência é permanecer baixa? Boa, legal. Daniel já sabe dos dados de pesquisa melhor do que eu, ele fala bastante. Mas é ótima pergunta. A gente tem visto isso nos indicadores de intenção de compra, né? Que a gente sempre monitora trimestralmente, como sabe. A gente está em patamares muito bons de intenção de compra, mantendo ali próximos 40, 46%, né? Vai sair agora o quarto trimestre, mas deve se manter numa estabilidade do volume de pessoas que podem comprar imóvel no Brasil e que declaram querer comprar imóvel nos próximos 2 anos. A gente sabe que tem um abismo entre querer e conseguir, por várias razões, dentre algumas foram citadas aqui quanto à funding, né? Mas o que a gente tem visto realmente é um prolongamento no tempo de decisão, né? É o que a gente chama da demanda de 12 meses. Então, a gente tem a demanda total de 24 e a demanda de 12. A demanda de 24 é o que denota o tamanho potencial do mercado para um determinado produto ou de uma determinada região. E a demanda de 12 é o que denota, ou pode denotar, a velocidade de vendas daquele determinado produto. E essa demanda de 12 está mais prolongada realmente. A gente tem mantido os mesmos patamares de intenção de compra, mas o tempo de decisão de compra está muito mais orientado de 12 a 24 do que de 0 a 12. Isso mostra que a gente tem que ter produtos assertivos que consigam ter a capacidade de antecipar essa necessidade de compra. Então, num português claro, não acho que todo e qualquer produto venderá as mesmas velocidades que a gente viu aí ao longo deste ano, mas produtos bem assertivos, a gente tem visto que isso tem ocorrido, né? E aí isso está ligado à escassez de produto, à estratégia comercial, à estratégia de preço, ao contexto de oferta da região. Então, são várias variáveis que podem ter a capacidade de antecipação de compra. A pesquisa de intenção de compra ela é racional, né? E a compra, por óbvio, acaba sendo emocional. Então, tem outros artifícios além da pesquisa que conseguem, naturalmente, ter essa capacidade de antecipação, que eu acho que é um desafio para o ano que vem. Muito bom. Bom, dessa forma, assim, nós encerramos a nossa quarta webinar deste ano de 2024. Retornamos com a próxima no mês de março de 2025, apresentando o painel do que ocorreu na íntegra do ano de 2024. Reforço que esta apresentação estará disponibilizada no site do Secovi, www.secovi.com.br, a partir da próxima semana. Assim, eu me despeço do Eli, do Guilherme, do Celso, e agradeço enormemente a presença de todos vocês conosco até o encerramento. Eli, Fred, considerações desculpa. finais e encerramos. Não, rapidinho. Primeiro, é só dar uma informação. Na verdade, ela não vai ser disponibilizada no site. Para os associados,
será distribuída com exclusividade para os associados, talvez ainda hoje ou amanhã, é o tempo aí da Simone organizar. Então, os associados do Secov vão receber a pesquisa completa. No site vai ter ali um extrato dele. Então, todo mundo vai receber por e-mail marketing e por card, né, nos grupos aí de associados. E o segundo ponto é agradecer a você, parabenizar aí a equipe toda econômica do Secov, capitaneada pelo Celso, Guilherme também, muito obrigado, sempre com muito conteúdo. E o nosso papel é esse, né, Fred? Trazer conteúdo, trazer inteligência, trazer informação para os associados, para nadar nesse mar de tubarão, porque mercado imobiliário não é para amador, né? Então, desejar um bom ano a todos, felicidades e estaremos juntos, se Deus quiser, no que vem. Obrigado, Eli. Obrigado a todos. E palavreando, Eli, um excelente ano para todos, muitas realizações, muitas conquistas. Estaremos juntos seguramente no próximo ano. Obrigado, Celso, Guilherme e Eli. Forte abraço a Feliz todos. Natal, Fredinho! Para você Um também. abraço. Um Feliz Natal a abraço. Abraço. todos!